Shalom, discípulo e discípula do Senhor Jesus, que bom que você está aqui ligadinho no nosso canal falando sobre discipulado e crescimento de igreja. Você está aí talvez passando por momentos difíceis, talvez querendo crescer, querendo avançar e não sabe como. Você está no canal certo. Aqui nós estamos falando sobre discipulado, sobre células, sobre crescimento numérico e crescimento espiritual. Então, se você está ligadinho aí, por favor, faça a sua inscrição aqui, faça a sua inscrição e também deixa seu like. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso canal, para que o nosso canal venha alcançar muitas vidas, muitas pessoas. E o tema de hoje é o seguinte: qual é o melhor programa de célula? Qual é o melhor programa para que eu venha instalar, para que eu venha iniciar na minha igreja? Na verdade, nós temos vários programas. Nós temos o MDA, nós temos o DNA, nós temos o programa do G12, nós temos também da Igreja Videira. Então nós temos vários outros também programas que foram adaptados, pega lá, junta aqui, vai formando e tudo e tal. Sempre quando você está conversando com um pastor, e às vezes pastores e pastoras vêm conversar comigo sobre a questão da igreja, querendo visitar a igreja, querendo falar, conversar, a questão é sempre o seguinte: o material. Aonde eu consigo o material? Aonde eu pego o material? Eu preciso desse material. Mas a primeira coisa a você saber é o seguinte: qual é o melhor programa? O melhor programa, na verdade, é o programa de Cristo. Eu já vi muitos colegas que se apaixonaram, mas se apaixonaram de tal maneira sobre célula, que infelizmente a célula passou acima de Jesus. A célula, achando que a célula seria o instrumento acima de Jesus, tudo que se falasse era célula, 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 e Jesus foi deixado de lado. E quando isso acontece, quando Jesus é deixado de lado, meu filho, não vai dar certo, não vai surgir. Na verdade, nós temos vários programas de células, né? Eu quero dizer o seguinte: cada um tem a sua visão, mas assim, os programas de célula que nós temos são excelentes. Se eu posso indicar o programa da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, o DNA, muito bom, o da Videira também muito bom, o MDA também muito bom, meu discípulo amado. Então nós vemos aí, né, programas assim excelentes, célula. Mas a questão principal é você entender e compreender o seguinte: você precisa estudar a cada um, um por um, para você perceber assim qual é aquele que pode contribuir mais com a realidade da sua igreja. Então, quando você faz essa análise, você acaba caminhando nesse processo, estabelecendo esse processo de que você precisa entender. Uma questão antes de você escolher um programa, eu convido você a ler bastante, procurar livros sobre os assuntos, né? E nós temos livros sobre a questão de implantação, transição, crescimento e célula. Então, procure aí na internet a maior quantidade possível, estuda, não fica só numa área, mas pega vários pensamentos diferentes sobre célula, sobre implantação da célula, porque você vai ter um resultado muito grande. Então, a questão maior é você primeiro ler sobre o assunto, compreender sobre o assunto, não queira implantar imediatamente. Depois procure saber mais sobre cada programa. Então, você sabendo desse programa, verifique, né, aquele que vai estar mais próximo da sua realidade. E outra coisa importante que você precisa saber e compreender: nem tudo que deu certo lá vai dar certo na sua igreja. Então tem gente que acaba na implantação do discipulado, pegando ali completamente numa realidade. Vamos botar um exemplo de uma grande cidade, né? De uma cidade, uma metrópole, né? Então está ali aquela grande cidade, a pessoa pega uma realidade e talvez às vezes na roça, no interior, numa cidade pequena, uma cidade menor, implanta ali e acaba às vezes até destruindo aquilo que já tinha. Por quê? Porque a visão radical sobre o assunto. Então eu escolhi falar, não criar mais um assunto, mas eu escolhi trazer ferramentas para você entender que você pode crescer. A questão é: qual sua denominação? Talvez você seja uma pessoa de uma denominação que você precisa manter a sua tradição, o seu legado, fortalecer a questão da doutrina da sua igreja. Então você não precisa largar a sua igreja
para ser ou para implantar célula. Então essa é a primeira questão que você precisa entender nessa questão. Mas você pode ter uma igreja autônoma. Então você precisa também respeitar aqueles que caminharam com você desde o início. Por quê? Porque tem pastor e pastora que às vezes vai implantar aqueles que estão em célula, né? E quem não está também, aí sai cortando, tirando, e você tem que ver vocação. Algumas pessoas são vocacionadas para uma coisa, nem todos serão líderes. Outra coisa importante, nem todos que são líderes hoje numa igreja convencional serão bons líderes de célula, bons líderes de rede, porque o assunto é completamente distinto, diferente. Por isso você tem que estabelecer isso na sua vida. E outra coisa, adaptar. Você precisa adaptar a sua realidade. Você precisa da adaptação dentro da realidade que você se encontra. Você precisa conhecer a sua área, você precisa conhecer a realidade cultural da cidade que você está, onde a sua igreja está inserido. Então isso é muito importante quando você passa a perceber, passa a conhecer a realidade. Conhecendo a realidade, então, você pode adaptar projetos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já vi muitos pastores, né? Que acabam assim, pegando algo de uma metrópole, de uma realidade, de uma da outra realidade, e você pode implantar, e você implanta 100%. E aí você rompe com pessoas que já estão ali muito tempo vivenciando, né, que estão ali servindo ao Senhor, pessoas que oraram para o crescimento da igreja, pessoas às vezes idosas, né, porque o discipulado ele tem a dinâmica, a célula tem uma dinâmica de alcançar principalmente jovens, né, e pessoas adultas ali, né, de média idade. Então, e o idoso? Alguns entram, outros não entram, mas tudo isso é uma adaptação dentro do sistema. Mas você precisa entender a pergunta: qual é o melhor projeto de célula? O melhor projeto de célula, então, eu coloco para você que é Jesus. É você estar apaixonado por Jesus, é você aproveitar, já que você quer crescer, já que você quer expandir, você precisa também ter ousadia para sempre fazer apelo. Apelo é necessário. Então, quando eu cresço primeiro dentro da minha pessoa. A partir do momento que eu cresço, eu tenho que ter fé que aquilo que eu estou pregando é uma realidade, é um lançamento de semente para uma grande colheita. Então, se eu lanço semente, eu preciso então desafiar as pessoas, entendeu? A aceitar Jesus Cristo como Senhor. Então, esse é um fator muito essencial. Então, você precisa então ter esse projeto, mas sempre colocar ele abaixo de Jesus. Isso é muito importante. Eu lembro de um casal de pastores que entraram no mundo de célula, e a esposa ficou muito, mas muito apaixonada pela célula, né? E botou assim acima até mesmo de tudo, né? E o pastor ele sempre compartilhava assim, até na relação sexual célula. Estou doido já de tanta célula. Então, irmãos, o equilíbrio é muito importante em tudo, né? Então você tem que entender que o melhor projeto, nós temos excelentes projetos de célula, de crescimento, de avanço, e você precisa conhecer e adaptar. Adaptar. Aí eles vão falar assim, igreja em célula ou igreja com célula? A igreja, ela tem que estar com Jesus. Fique na paz. Deus esteja abençoando sua vida. Escolha o seu melhor projeto. Estude sobre célula. Procurar sobre o assunto. Ler sobre o assunto. E adaptar a sua realidade. Com certeza, você adaptando, você poderá crescer, expandir sobremaneira. Uma outra coisa importante, só para terminar, é que célula não é mágica. Não é bater, célula dá trabalho. E muito trabalho. E você pode entender também que muitas igrejas entraram em célula e não avançaram, não cresceram, ou até reduziram ou pararam. Por quê? Poucas se destacam. Essas poucas que se destacam, realmente, elas têm um trabalho maravilhoso, grandioso, porque conseguiram entender o momento de semear, um momento de molhar, de regar, entendeu? Um momento de poldar e um momento também
da colheita. Então, é um projeto lindo e o Senhor pode abençoar, te honrar sobremaneira. Fique com Deus, Deus te abençoe hoje e sempre.